Está cá alguém pela primeira vez na casa hoje? Pois, se necessitarem de algum esclarecimento no final também. Do livro Caminho, Verdade e Vida, vou-vos ler esta mensagem. Vidas sucessivas. Não ouve? É chegar-se aqui mais para a frente. O fone está desligado. Não está, não. Tá? Está ligado. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. São palavras de Jesus a Nicodemos e estão no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenómenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e humilhantes. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um criminoso, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O tirano integral, tal como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou pela rede de compromissos edificantes para que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino com a bênção do esquecimento temporário. Fechar os olhos, respirar fundo, deixarmos para trás as nossas preocupações diárias, todos os problemas que nos vêm à mente, afastando-os lentamente, para que a mente, agora liberta, se possa ligar ao plano mais alto, ao plano espiritual, onde estão os nossos benfeitores, que sempre nos acompanham, onde estão os benfeitores desta casa, todos aqueles espíritos que hoje aqui assistem às nossas reflexões e que, para todos eles, o nosso querido Mestre Jesus abre os braços, lançando bênçãos de luz, nos envolve
penetra as nossas mentes, os nossos corações, predispondo-nos todos em conjunto a ouvir, a entender as mensagens de amor, de perdão e de paz que nos ensina. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que nos dás, ainda nesta existência, de contactarmos com esta doutrina esclarecedora que nos consola e nos dá esperança. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos que nos levam ao caminho do bem e que nos aproximam do Criador de todas as coisas, nosso Pai. Fica connosco, Senhor. Ajuda-nos a entender melhor os segredos da verdade que nos vai sendo revelada pouco a pouco e pelo qual estamos muito agradecidos. Derrama a tua paz, a tua harmonia sobre este planeta cada vez menos azul e doméstico. Faz com que as consciências daqueles que estão à frente dos destinos dos diversos povos que a habitam vejam a tua luz, ouçam as tuas palavras e possam despertar as consciências para que todos os povos se harmonizem e cheguemos a um novo e uma nova fase de evolução deste planeta que nos deste, Senhor. Pedimos por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida e em especial as crianças, Senhor, e os idosos, os mais desprotegidos. Abençoa esta casa, abençoa-nos a todos e fica connosco até ao final das nossas vidas. Muito obrigada. Vamos ver com a mão direita fica aqui. Esta é a mensagem introdutória que está relacionada com aquilo que hoje vamos vos apresentar, tal como já tínhamos combinado há uns meses atrás. Nesta última semana de cada mês, o tema é livre e escolhemos dar-vos a conhecer livros que consideramos marcantes da literatura espírita. E assim, pretendemos trazer-vos hoje Continentes. É um livro encantador, sou suspeita, espero depois poder transmitir-vos estas minhas impressões. Fala da presença feminina na vida de Jesus e é ditado pelo espírito Leão Tolstói. Só assim, rapidamente, para percebermos quem foi Tolstói. Tolstói é considerado um dos grandes pensadores
do ponto de vista social e moral da humanidade. Escreveu livros fundamentais e muito importantes na altura, como Ana Karenina e Guerra e Paz, que esse é o mais conhecido e fizeram-se imensos filmes sobre esse livro. A vida de Tolstói foi um exemplo do despertar da consciência e da redenção moral. E então porquê? Porque ele era um indivíduo que vinha da nobreza russa, era um soldado, tinha combatido na Crimeia e, portanto, era um indivíduo muito honrado, digamos assim, mas contestatário. Ele defendia as ideias que mais tarde até vieram a influenciar Gandhi, da simplicidade, da paz, não violência. Ele largou todos os seus bens e foi viver então de uma forma simples para o interior da Rússia. Inclusivamente foram-lhe dados vários prémios de literatura, inclusivamente o Nobel, que ele sempre recusou. Pronto, foi excomungado da Igreja Ortodoxa porque não concordava com a forma como o povo era tratado pela religião e, portanto, foi de facto um pensador e com uma profunda noção do que era o povo russo na altura, e ele manifestava isso nos seus livros. E depois de ter falecido, penso que aos 82 anos, em 1910, passou como espírito a ditar a médiuns conhecidos livros, como este que vou apresentar, e sobretudo estes que são mais conhecidos para quem quiser ler: Ressurreição e Vida e Caminhos de Libertação, através da médium Ivone do Amaral Pereira, que já certamente todos ouviram falar, e A Eterna Mensagem do Monte, pela médium Célia Xavier Camargo. Só para que ficassem com uma noção de quem é que estamos a falar. E assim também, de uma forma rápida, para vos introduzir o livro, este é o resumo. Muitas mulheres cruzaram os caminhos de Jesus e participaram na transformação moral do mundo. E isto é uma coisa que nós não ouvimos falar muito quando consultamos registros históricos. Porque, de facto, as mulheres tiveram um papel importante na vida de Jesus, mas esse papel fica assim um pouco apagado. E então acho que estamos no tempo certo de começar a pegar nessas mulheres extraordinárias e a trazê-las à vista de todos e mostrar os seus exemplos. Em cada capítulo há personagens que são semelhantes aos seres humanos de hoje, o que é de facto muito interessante, porque identificamos os mesmos sentimentos de orgulho, de ódio, de dor, de frustração, mas em simultâneo também podemos ver manifestações de humildade, de abnegação, como é próprio das mulheres, não é? De amor ao próximo, de fraternidade. E, sobretudo, em todas estas histórias realça a ação contínua da misericórdia divina. Trago-vos hoje a história de Miriam. E como é que se começa esta história? Começa-se com Jesus, e eu agradecia-vos e peço-vos para fazerem comigo esta viagem e imaginarem uma tranquilidade, uma praia, Jesus a falar a uma multidão de pessoas. Coloquem-se aí e tentem sentir esse espírito e vejam com os olhos da alma. Então a história começa
com Jesus e os discípulos numa pequena aldeia à beira-mar. Jesus passa ali o dia inteiro junto das pessoas simples. E ele fala de maneira a que todos entendam. E então fala parábolas. Ele consola todos aqueles que vão ter com ele porque estão doentes, pedindo-lhe que trate os seus males. Ensina, dá ensinamentos sobre as mensagens de amor, como todos nós conhecemos, não é? De amor, de paz, de igualdade, de fraternidade. E a multidão ouve-o com emoção profunda. E os doentes são trazidos à sua presença, sempre recebendo alívio e esperança. E Jesus trata e até cura muitos desses indivíduos, mesmo sabendo que eles ainda não estão numa fase de quitação completa dos seus problemas, não se transformaram moralmente o suficiente para que possam evoluir como espíritos. Voltaremos a este tema. Mas Jesus, na sua constante misericórdia, traz sempre o alívio do sofrimento. Ao entardecer, uma forte tempestade aproxima-se da praia. E os moradores recolhem-se com receio e insistem para que Jesus fique com eles e vá com eles para a aldeia. Mas Jesus prefere continuar a jornada, o que os discípulos que o acompanhavam acharam estranho. Seria muito mais fácil e cômodo ficarem abrigados na aldeia. Mas Jesus insiste e prossegue por um caminho escuro, afastado da estrada normal, até chegar a uma casa muito simples, situada longe da aldeia. Era uma casa de pescadores. Um casal que lá vivia abre-lhes a porta e partilha o pouco que tem, porque são humildes pescadores, mas generosos. E Jesus entra e fica muito silencioso, o que desperta nos discípulos alguma qual é uma palavra? Inquietação, sim. E surpresa, porque Jesus, nestas alturas, quando entrava em casa das famílias, falava, conversava, ensinava, nunca perdia uma oportunidade para divulgar a boa nova. Mas não foi este o caso. Jesus permanecia em silêncio, envolto nos seus pensamentos. No dia seguinte, a manhã nasceu sem a tempestade, já tinha passado. E o casal que os recebeu estava bastante angustiado. Notava-se isso e muito mais, imaginem, aos olhos do mestre. O olhar da mulher revelava dor, medo e súplica, o que não passou de ser percebido a Jesus. Jesus levantou-se depois do jejum, foi observar o local onde a pequena casa se situava, começa a apreciar a natureza, sente o cheiro das flores, do mar e, finalmente, fixa o olhar no pequeno quarto que estava isolado da casa e dirige-se para lá. Quando faz isto, o pescador vai a correr a tentar impedi-lo, dizendo-lhe: volta para trás, senhor, vem para casa, continua o de jejum, chamava nessa altura, o de jejum connosco, tens mais leite fresco, mais pão e tal. Mas Jesus, determinado, entrou no quarto.
E a esposa, que tinha aquele pressentimento de mãe, disse ao marido que deixasse ir o senhor, que não se preocupasse. Então Jesus entra no quarto e encontra uma criança a dormir. Afasta a coberta e encontra uma menina em estado avançado de lepra. Ora, como sabem, a lepra naquela altura era uma doença terrível, não é? Sem cura. Pronto, não quero aqui entrar em pormenores mórbidos, mas é uma doença de homem que, de facto, o cheiro é muito desagradável porque a carne tem putrefação e depois é contagiosa e portanto, faz parte daquelas histórias bíblicas aparecerem sempre os leprosos, não é? Isolados do resto das populações, nas leprosarias, onde viviam, daquilo que lhes davam, eram mendigos, ficavam completamente afastados do resto da sociedade. E, portanto, a mãe estava muito aflita porque, pela primeira vez, estava a mostrar que tinha a filha em casa com ela. E então começa a contar a história. Miriam é filha única, muito desejada, amorosa e cheia de vida. Corria pela casa, brincava pela praia, devolvia os peixes ao mar para não os deixar morrer. Portanto, era uma criança, de facto, querida, simpática, preocupada com os animais. Até que um belo dia, ou um mau dia neste caso, surgiram os primeiros sinais da doença. Inicialmente pensaram os pais que era qualquer coisa de passageira, tentaram dar-lhe chás e aquilo que havia na altura, mas a doença foi-se agravando. Desesperados, então, depois de muito pensarem, os pais decidiram tomar uma decisão extrema. Fingiram que a menina tinha morrido no mar. Como viviam isolados, aproveitaram-se dessa circunstância. Então foram à aldeia, muito tristes, e disseram que tinham sofrido um grande trauma, um grande desgosto, porque a filha tinha-se perdido no mar. As pessoas da aldeia foram procurar a menina durante muito tempo, tentaram encontrá-la e chegaram à conclusão que, de facto, a menina tinha sido afogada e portanto, tinha morrido. E, portanto, oficialmente, Miriam estava morta. Mas, na realidade, ela vivia escondida naquele quarto, afastada da casa e protegida pelo amor dos pais. Miriam, apesar de ser uma criança, não é, e de estar nesta circunstância, aceitava com resignação as cruéis limitações da doença, não é? Isso obrigava a estar isolada das outras crianças, das outras pessoas. O preconceito que todos tinham sobre a doença, como já aqui dissemos, e a rejeição. Portanto, sempre que alguém de fora se avizinhava da casa, o cão latia, avisava que vinha aí alguém, os pais imediatamente pegavam na criança e fechavam-na no quarto até que as pessoas, as visitas, fossem embora. O que não aconteceu quando chegou Jesus, porque o cão não ladrou, pôs-se ao pé de Jesus e ali ficou toda a noite junto do mestre. Portanto, vivendo longe da aldeia e de toda a gente, a rapariga podia saltar, passear pela natureza. E à noite, enquanto dormia, a alma libertava-se das amarras do corpo coberto de chagas fétidas, viajando para lugares imersos em luz e em cor. E um homem, de alvas vestes, e cujo rosto jamais vira, pegava nela ao colo
e contava-lhe lindas histórias. Acordava feliz, refeita. A vida parecia-lhe novamente bela e desejável. Então aí os discípulos perceberam, depois, quando a mãe continuava com a história, os discípulos compreenderam porque é que o mestre, em vez de tentar, como havia aquela tempestade, chovia muito, em vez de ir para a aldeia, se desviou por aquele caminho escuro. E eles tinham atribuído ao acaso. Pronto, não perceberam qual era o motivo pelo que o mestre tinha feito e não deram assim grande importância. Mas de facto agora compreendiam que tinham sido bastante ingênuos, não é? Porque Jesus e os caminhos de Jesus não se fazem por acaso. Algum motivo oculto havia de haver para que Jesus tivesse tomado aquela atitude. O mestre sorriu, lendo-lhes os pensamentos e, repreendendo-os com ternura, disse-lhes: homens de pouca fé. Jesus voltou a entrar no quarto da menina, afastou outra vez as cobertas, sentou-se junto da menina, que entretanto continuava adormecida e alheia a tudo o que se passava. E os olhos de Jesus umedeceram, compreendendo estar diante de uma terrível expiação do passado, prova voluntária e corajosamente enfrentada pela criatura nas derradeiras etapas de quitação de pesados débitos. As palavras da mãe comprovavam a resignação do milenar espírito encarcerado no desgastado corpo. Então, o que é que tinha acontecido? Jesus, com as suas capacidades, tinha visto muito mais do que aquela criança, não é? Tinha visto o espírito. Tinha visto um espírito milenar, que já tinha passado por encarnações sucessivas e que esta, a última, teria sido uma prova escolhida pelo próprio para, então, se purificar e poder passar a um estadio de evolução superior. E à frente dos seus olhos, os olhos de Jesus, viu e desenrolou-se as diferentes existências daquela menina ali adormecida e com o corpo cheio de lepra. E nós vamos acompanhar essa história através do que nos conta Tolstói, o Espírito. E passamos para a segunda parte da história, que se dá no Antigo Egito, em Tebas, que era uma cidade muito movimentada para a época, uma grande metrópole. E então, estamos no Nilo e vemos uma barca sumptuosa que sulcava serenamente as águas. E sob o toldo dessa barca estava um jovem, muito novo, belo, esbelto, másculo, vestido de linho, com um cordão enorme de ouro ao pescoço e um medalhão cravado de joias. Isto indica-nos logo que seria alguém importante, um nobre. Era o filho do faraó. Um turbilhão de emoções afligia a mente e o coração desse nobre egípcio. Orgulhoso, ciente das posses e dos títulos, vaidoso da própria beleza, inconformava-se com o desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias. Lágrimas umedeciam-lhe os olhos negros, aqueles olhos pintados com aquelas cores azuis e negras dos anis e das enas que eles pintavam os olhos, não é? Foram os primeiros a usar maquilhagem. Isto é uma história de mulheres, francamente. E ele vingar-se-ia desses desgraçados que lhe faziam este mal-estar.
Então, vamos continuar. Na primeira vez que a vira, o príncipe viu uma rapariga muito bela, acompanhada pelo pai, no mercado. Olhou para ela de soslaio, viu como ela estava vestida e achou que ela era de origem humilde, plebeia. E então achou que era muito bela e deve ser, sem dúvida, uma conquista fácil, porque este príncipe estava habituado com a sua beleza, porém, não é? Com todos aqueles atributos que já vimos, facilmente tinha casos amorosos e, sobretudo, em gente no meio de pessoas humildes. Então, os olhos escuros do egípcio buscaram os da jovem, que tinha 2 grandes olhos verdes, que o fitaram de relance e com indiferença. Habituado às atenções femininas, o príncipe irritou-se, não estava à espera desta atitude. A moça afastou-se com o pai, depois de terminar as compras, e o príncipe, visivelmente interessado na rapariga, ordenou a um oficial que fosse atrás dela, que a seguisse e que tirasse todas as informações que pudesse sobre a rapariga, porque estava a preparar a sua conquista amorosa. A jovem morava numa quinta humilde. Os vizinhos disseram que ela era uma rapariga muito reservada, que tinha sido iniciada pelo pai na escrita e na leitura. Imaginem isto, nesta altura, uma plebeia que sabia ler, escrever e, como o pai era um escriba importante da altura, ela sabia interpretar papiros. Isto era, de facto, uma mulher muito fora do seu tempo. Ela vivia alheia à agitação da metrópole, às diversões comuns aos jovens da sua idade. O escriba, pai da menina, conhecedor dos preconceitos sobre as mulheres, no que dizia respeito à cultura, sobretudo nas mulheres de origem humilde, omitia a formação da filha única. Ele tinha receio que tomassem alguma atitude contra ela e, portanto, não dizia a ninguém quão inteligente a menina era. O escriba, entretanto, recebera a encomenda de copiar preciosos papiros para o acervo de um exigente e nobre egípcio. E quando lhe perguntaram quem é que o ia auxiliar, ele viu-se forçado a dizer que tinha que levar a filha. Porque, de facto, era ela que o pai tinha ensinado na transcrição dos papiros e ela fazia um trabalho exímio. Então, na manhã seguinte, pai e filha vão para a luxuosa residência. Não estavam habituados àquilo, porque viviam numa casa simples, como já vos disse. E, portanto, aqueles jardins cheios de plantas exóticas, de pássaros e de animais pouco comuns encantaram a jovem. Mas o que ela realmente ficou impressionada foi com a quantidade de papiros que o senhor tinha na biblioteca. E fica feliz porque finalmente tinha muita coisa para aprender. Então, o nobre egípcio analisa minuciosamente os primeiros papiros que foram copiados e ficou muito surpreso por ter sido aquela jovem tão bonita que tinha feito aquele trabalho. E pergunta: foste tu que fizeste isto, menina? Mas foste tu mesmo? Excepcional trabalho, muito melhor que o trabalho do meu escriba. Quem me diria? Uma mulher. Uma mulher. Prossegue, continua porque tenho pressa. Os originais irão para o Palácio Real, presente meu ao príncipe. Aqui começa o enredo. Portanto, aqueles papiros iam ser entregues ao príncipe. Bem, os dias foram passando, até que um dia
o palácio encheu-se de agitação, preparando uma grande festa. E essa festa era para celebrar uma vitória do povo egípcio contra povos vizinhos. E o príncipe herdeiro tinha sido convidado, o que o nobre dono da casa achava uma honra indescritível. Pronto, o dia chegou, o príncipe chegou, apresentou-se pontualmente e foi acomodando-se no salão. É evidente, imaginem uma festa daquela altura, não é? O que seria aquele calor, não é? Toda aquela atmosfera, o exótico das iguarias que se serviam e também o vinho que jorrava, não é? Daqueles barris imensos e vinho fresco. Então, a dada altura da festa, o anfitrião, o dono da casa, falou ao príncipe dos preciosos papiros que tencionava oferecer, acrescentando que a cópia estava a ser executada por uma jovem, auxiliada pelo seu pai. Agora já era a jovem que estava a ser auxiliada pelo pai. E que fazia um trabalho notável. O príncipe achou aquilo tudo muito estranho. Primeiro uma mulher, depois de origem humilde. E bela, não podia ser, não é? Porque uma mulher bela não estava preparada para ter esses atributos. Portanto, rematou e pensou que era bem sabido que tal ofício de copiar os papiros exigia preparação e perseverança, qualidades que as mulheres não dispunham. Isto era uma crença. E rematou com ironia que tal jovem só poderia ser desprovida de beleza. O nobre discordou. Disse tratar-se de uma bela jovem de olhos verdes, de pele nívea, muito branca, de olhos verdes, disse, de longos cabelos negros, entrançados até à cinta. Portanto, era uma beleza. Então, o príncipe disse que ficou muito curioso com toda aquela descrição e ordenou que lhe trouxessem a rapariga à sua presença. Bom, e assim foi. Foram buscar a menina, que estava nos aposentos, alheia também a tudo isto que se passava, e umas servas entraram pelo quarto e resolveram tratar dela, vestindo-a de maneira a que ela pudesse ser apresentada ao príncipe e apresentada também aos outros nobres que estavam na festa. A rapariga, assustada, confusa, e, no entanto, teve outro remédio senão deixar-se enfeitar. O pai seguia em silêncio os acontecimentos, temeroso, com a intuição de que tudo aquilo redundaria em tristeza. Repetia para si mesmo que a filha era mais inteligente e culta do que o príncipe ou do que todos aqueles nobres arrogantes. Intuição do pai. A jovem, apavorada, dominada pelo impulso de fugir, foi obrigada a ajoelhar-se em frente ao príncipe. Então, uma voz autoritária ordenou que se levantasse, desejava ver a copista de que tanto se falava, não é? Bela, culta e plebeia. A menina não achou graça nenhuma àquelas palavras, levantou-se, olhou para ele olhos nos olhos, mas já com um sentimento de alguma indignação. Mas que é isto? Tu és igual a mim, não é? Por tudo o que queiras ser, pelas próprias, a tua linhagem, isso não quer dizer nada. Mas quando o príncipe olhou para ela, ficou encantado, porque era a menina que ele tinha visto, era a moça bonita que ele tinha visto no mercado. Então, o príncipe mudou de atitude, disse que realmente era uma jovem muito bela,
comentou com o dono da casa, que tinha ficado muito bem impressionado, mas agora que só faltava uma coisa, era ver se de facto ela era assim tão boa como copista. E queria ver pessoalmente como é que ela estava a fazer o trabalho. Então, amanhã, no dia seguinte, iria logo de manhã para a casa do nobre egípcio e ele próprio fazia questão de seguir os trabalhos. A jovem voltou ao aposento. Claro, o pai, que já estava com aquela intuição de que as coisas não iam correr muito bem, fez-lhe várias perguntas, mas a menina fugiu a todas as perguntas e disse só que o príncipe no dia seguinte ia aparecer, porque pessoalmente ia supervisionar o trabalho. E então tentou conciliar o sono, mas só pensava: sois muito belo, meu senhor, mas os vossos olhos revelam o orgulho indómito de linhagem, crente de seres filho de deuses, investido do poder da vida e da morte sobre nós, pobres mortais. Ah, se soubesseis que em nossas veias corre um sangue da mesma cor e que os corações pulsam da mesma forma. E pronto, tinha sentimentos contraditórios, porque se por um lado não queria encontrar o príncipe, porque não achava que tinham condições diferentes, por outro lado ficou enamorada e, portanto, estava ansiosa que o dia seguinte chegasse. Estão a gostar da história? Então, no dia seguinte, a jovem foi trabalhar para a biblioteca, estava muito concentrada a fazer lá com os estiletes, a pintar os papiros, feitos de pele de animais, e nem deu conta que o príncipe entrou na sala. O príncipe entrou, muito simpático, e começou, de facto, a ver e a comentar de uma forma muito técnica tudo aquilo que ela fazia, revelando que tinha muitos conhecimentos sobre a arte, que era uma arte. Alguém já viu um papiro? É uma beleza. E, portanto, o príncipe era conhecedor da arte. E pronto, e rapidamente continuaram a conversar, a conversa foi fluindo de forma leve, falaram de vários assuntos e o príncipe estava cada vez mais admirado e espantado com a cultura e com os pensamentos desta jovem. E então passou a ir todos os dias a este palácio. Mas um dia o pai adoeceu e ficou retido no leito. E pela primeira vez então, os dois jovens, o jovem príncipe e a nossa jovem de olhos verdes, ficaram sozinhos. Inicialmente começaram os dois a trabalhar como se nada fosse, veio o meio-dia, serviram a refeição e o príncipe convidou a jovem para irem dar um passeio pelos tais jardins luxuriantes à volta da residência. E então, debaixo de um caramanchão cheio de rosas, abraçaram-se e beijaram-se. E não voltaram para a biblioteca nesse dia. O príncipe, ao final do dia, despediu-se da menina e pronto. E despediu-se, que iria voltar, e a menina lá ficou, a pensar que tinha sido um dos dias mais felizes da vida dela, e a pensar que no dia seguinte, chegasse rapidamente para ela voltar a abraçar o príncipe. Mas o dia seguinte chegou e o príncipe não voltou. E veio o mensageiro, na sua vez, com um cofre, e dentro do cofre uma joia muito bela e muito valiosa. E não havia nenhum recado. A menina então compreendeu de imediato a mensagem, não é? Ficou, de facto, triste, mas firme, e entregou o cofre e devolveu a joia, dizendo ao mensageiro que desse o recado ao príncipe, que este não lhe devia nada.
Entretanto, vieram as escravas e começaram a fazer comentários sobre a vida do príncipe, que ele era tido como um conquistador, não é? Sobretudo de jovens do povo, porque encontrava-se com elas, depois o amor passava rapidamente e ele, no fim, mandava uma joia e resolvia o assunto. Passava para outro. Ainda assim, a jovem percebeu que tinha sido mais uma, não é? Mais uma das conquistas do príncipe, mas reconheceu que, no fundo, ele nunca lhe tinha prometido nada. Tinha sido ela que, na sua imaginação, criou este amor e esta possibilidade de ficarem juntos e felizes para sempre. E então voltou aos seus trabalhos, envergonhada, e não contou nada ao pai. O trabalho que tinham para fazer em casa do nobre decorreu com muita rapidez, porque a rapariga, para esquecer o jovem príncipe, trabalhava afincadamente. E então, pai e filha regressaram à sua casa de família. E dias depois, os pais foram surpreendidos com uma notícia. A filha anunciou-lhes que ia casar. Então ia casar com um jovem que ela conhecia desde a infância, que era um jovem que ela achava ser merecedor pronto, de serem felizes, de constituírem família juntos, porque ele seria uma pessoa que a respeitaria sempre, e ela assim, com este casamento, encerrava definitivamente a história de amor com o príncipe. Entretanto, o que é que aconteceu ao príncipe? O príncipe estava muito abalado com esta aventura que tinha tido, de uma intensidade diferente daquela que era habitual. Ele recusava-se a admitir que o amor, não é? Que não conhecia até então um amor verdadeiro, porque ele achava que era uma prisão, e esse amor ia ao deixar nos braços, digamos assim, e nas mãos da amada, e ele deixava de ser livre. E ele queria viver a vida dele livre, dispor de toda a gente como lhe apetecia, porque ele era o futuro faraó, Deus, não é? E filho de deuses. Não se esqueçam que eles eram pagãos e tinham aquela quantidade enorme de deuses na cultura egípcia. Então, lutava contra a necessidade de transformação, preso ao código de crenças e valores em que fora criado, ignorando o chamamento interior que lhe indicava novos rumos existenciais. Portanto, aqui havia este chamamento através do amor para que o príncipe se modificasse, mas ele recusava ouvir esse chamamento, não é? Estava arraigado aos tais códigos e, portanto, não lhe interessava mudar de atitude. Passaram-se muitos meses e, finalmente, o príncipe chegou à conclusão que a vida sem a menina não tinha nenhuma encanto. E decidiu ir uma noite à casa da família da jovem. Bateu à porta e apareceu o pai, que o atendeu. Bastante assustado, o que é que aquele nobre estava ali a fazer àquela hora. Pronto. E, de facto, pressionado pelo desespero da cara do príncipe, o escriba contou-lhe que a filha se tinha ido embora porque se tinha casado. Receoso do desespero que o príncipe manifestou, até lhe deu o endereço da casa do casal jovem. E naquele instante foi que
o escriba compreendeu o sofrimento da filha e as razões do enlace precipitado e desprovido de amor. E na sua inocência pensou, se ela tivesse esperado um pouco mais, talvez as coisas se compusessem e ela tivesse sido feliz. Será? Tomado pelo ciúme, o príncipe vai à casa do jovem casal, bate à porta de uma forma colérica, o casal aparece e por um instante a alma da jovem fica inundada de alegria porque afinal o príncipe não a tinha esquecido. Vem o marido, pergunta-lhe porque é que aquele nobre estava àquela hora a visitá-los. O príncipe não quis saber de nada, virou-se para a jovem e disse, anda, vamos embora, agora. A rapariga hesitou durante alguns instantes, mas de facto a sua consciência falou mais alto, não é? E então ela, de olhos baixos e murmurando, agradece muito ao príncipe, mas de facto diz-lhe, casei-me, Alteza. Este é o meu esposo, a quem eu jurei fidelidade e respeito e, portanto, não há motivo nenhum para que eu o abandone. O trabalho que nós tínhamos, e agradece a honra que o príncipe lhe tinha dado de ter acompanhado todos os trabalhos e até com os seus comentários, a tinha auxiliado de alguma forma, mas esse trabalho estava terminado e, portanto, não havia mais nada entre eles. Bem, o príncipe fica inicialmente atónito, como é que era possível que alguém o rejeitasse, que era coisa que ele não estava habituado, e sentiu então uma raiva desumana, um grande ódio, que conseguiu sobrepor-se ao amor que sentia pela jovem, e então sentimentos fortes de vingança. Ia tentar destruí-los. Então o que é que ele pensou? Prendê-los na masmorra. Prendê-los numa masmorra, numa cela única, fria, sem luz, onde passava água nas paredes e onde tinha estado preso um indivíduo que também tinha sido contestatário do faraó e que acabara por morrer de lepra. Então, o príncipe não tem cá mais nada, ordena que o casal seja levado para essa mesma cela e atirado à palha onde o homem tinha morrido. Os anos foram passando e a beleza da menina foi desaparecendo, extinguindo-se. Obviamente que eles ficaram ambos com lepra, não é? O jovem, a jovem e o marido. Este acaba por partir mais cedo com uma doença pulmonar. Ela pouco tempo durou, mas o que é facto é que durante todo o tempo em que ela esteve presa naquela cela, fria, úmida, fétida, pensou sempre no príncipe e pensou no amor que lhe tinha, perdoando-lhe todas as atitudes e as expressões que tinham feito sobre ela e o marido e enviando-lhe boas vibrações. Portanto, o perdão surgiu aqui de uma forma sincera, apesar de todo o mal que lhes tinham feito, a ela e ao marido. E amou até ao último instante. Amou até ao último instante. E, portanto, por estes sentimentos bons, de perdão, de gratidão por ter tido essa oportunidade na vida de ter um amor verdadeiro, ela desencarnou em paz e em harmonia. Entretanto, o príncipe casou, teve muitos filhos, teve também muitos casos amorosos, mas nunca esqueceu a jovem. Às vezes ainda tinha assim uns raios de luz que o iluminavam, dizendo-lhe, vai lá, tira lá, liberta o casal, tira-os da masmorra, deixa-os levar a vida deles, mas isso depois tudo
era ofuscado por aquele orgulho de quem se julgava filho de deuses. Durante o seu reinado, excedeu-se muitas vezes, causou a morte e o sofrimento de muita gente e até que um dia desencarnou. E então as encarnações sucederam-se, lapidando o caráter daquele que fora faraó do Egito, filho dos deuses na terra. Envoltórios carnais adequados aos projetos reencarnatórios que experimentou contribuíram para aperfeiçoar o espírito voluntarioso e marcado pelo orgulho indomável, conduzindo aos caminhos de Deus. Portanto, várias encarnações seguiram até que fim da segunda parte, início da terceira parte. Então, Jesus olhava para a menina adormecida. Olhava para ela e via, como já tínhamos deixado no final da segunda parte, via através do espírito da menina, que ele se tratava de um espírito milenário. E então ele via que aquele espírito tinha percorrido um longo trajeto desde o Egito, como príncipe, que não geriu o destino do povo com imparcialidade e compaixão, como vimos. E viu que também se tinham sucedido reencarnações e, aos poucos, aquela alma havia-se depurado. Ainda no plano espiritual, o antigo príncipe solicitara a doença, a lepra, resolvido a solucionar o resto da culpa de consciência. Não é? E ele tinha quase a consciência já liberta, mas ainda mantinha, no fundo, aquele sentimento de culpa daquela encarnação, daquele amor não resolvido. E então, como pais extremosos, os espíritos do casal sacrificado, desencarnados em terríveis condições, mas em paz, sem rancor, depois de terem perdoado. Então, quem é esta menina? É o príncipe. É o príncipe. E os pais da menina? O casal que tinha desencarnado na prisão, naquela cela. A menina abre os olhos e reconhece Jesus e diz: sois o homem dos meus sonhos. Visitais-me quando durmo, beijais-me e contais-me histórias tão belas de um mundo de amor e de paz, onde as crianças não adoecem. Quem sois, meu Senhor? Sou Jesus, Miriam. Há muito nos conhecemos e não deixaria que passasses por tão árdua expiação sem estar ao teu lado. Sou aquele que zela pelos destinos das criaturas deste planeta. Sou teu irmão. Sou médico das dores da alma e do corpo. Quem crê em mim jamais estará só ou desamparado. Sou amigo fiel e amoroso. Nada mais tens a expiar, príncipe. Estás curado em nome do Pai. Portanto, era necessário que Jesus dissesse estas palavras, reconhecendo-o como príncipe, para libertar a alma. Então, os dedos de Jesus foram tocando as chagas da menina e, aos poucos, a pele foi-se reconstituindo, o organismo foi-se reorganizando e a menina curou-se. O mestre sorriu, chamou a mãe, que estava completamente em choque ao ver aquela cura feita pelo mestre. E o mestre disse: agora dá banho à menina, tira-lhe as roupas fétidas, veste-lhe roupas novas e vamos levá-la a passear.
Portanto, chamo-vos aqui a atenção para esta cura deste espírito. E esta cura foi, de facto, uma cura efetiva. Porquê? Porque ele já estava no final das suas quitações de todas as faltas cometidas, não é? Já tinha passado por diversas reencarnações que lhe tinham dilapidado todo aquele orgulho, aquela vaidade, aquela infalibilidade de que ele se julgava capaz, e não é? Até a maldade, a desumanidade com que o príncipe egípcio tratava o povo, e depois como faraó, tudo aquilo se foi depurando, mas de facto esta culpa que ele tinha de ter feito o que fez com aquele casal sem culpa absolutamente nenhuma, sem perceberem o que é que se estava a passar, foi o que o calava mais fundo, não é? E ele pediu, ainda na fase antes da última encarnação, portanto ainda no plano espiritual, ele pediu que se voltassem todos a encontrar em circunstâncias diferentes, mas de facto o amor aqui, o amor continua. Porque o amor que o príncipe, o faraó, sentia pela menina, esse laço, depois, nesta encarnação, veio-se a concretizar como o amor filial entre aquela mãe que adorava a filha. Não é? A filha era o príncipe, a mãe era a jovem copista. A misericórdia divina, de facto, não é? As oportunidades que nos dá, tudo isso é extremamente consolador. Bom, o resto do dia, voltando à história, o resto do dia foi passado na praia, o mestre com a menina ao colo, conversou, riu, brincou, apanharam peixe, comeram todos juntos e assim se passou. O silêncio do mestre cessou e ele falou-lhes como às multidões, ensinando-lhes a sua doutrina de amor, de perdão, de renúncia, de solidariedade e de esperança. No entanto, nada revelou sobre o conteúdo das encarnações passadas de Miriam, permitindo que o véu do esquecimento permanecesse intacto. Não ocultou a verdade sobre as múltiplas existências da alma, dilatando àqueles que o ouviram a visão e o discernimento. E em suas palavras jamais abandonaram, até vou começar porque esta frase é importante. E as suas palavras jamais abandonaram os ouvidos e os corações daquelas pessoas, futuros semeadores da doutrina do Divino Pai. E porquê é que o Espírito diz isto? Porque, de facto, o aproximar de Jesus, o ouvir as palavras de Jesus, tocava para sempre os corações de quem o ouvia. As pessoas transformavam-se. Devia ser uma coisa maravilhosa. Fizeram-se as despedidas, voltaram ao caminho da aldeia, como tinham planeado inicialmente, antes do desvio, e mal tinham dobrado a curva que ocultava a casa de Miriam, explodiram as perguntas. Oh, mestre, como sabias que havia uma criança doente escondida naquele quarto? Mestre, não vais contar o que viste quando estiveste sentado naquele leito? Com um olhar distante, perdido no tempo e no espaço? Conta-nos, conta-nos. E foi então que a história do belo príncipe e da pequena escriba do antigo Egito foi a história que eles ouviram ao longo da caminhada até à próxima aldeia. E assim termina a história. É uma história bonita, comovente, mas de facto útil para nós, não é? Porque nos dá mensagens de esperança, de consolação. Portanto, a misericórdia divina está sempre presente. Nós todos cometemos faltas,
todos temos ainda muito que corrigir das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos de orgulho, de ciúme, de inveja. Todos temos que substituir esses sentimentos e temos que o fazer de forma sólida para que eles desapareçam de vez das nossas mentes. E, portanto, Jesus está sempre presente nas nossas vidas, como viram. Jesus esteve sempre presente na vida de Miriam. Ela, durante o dia, sofria aquele mal que a ia destruindo o corpo com a mente sã, o que ainda é mais terrível. Mas depois, durante a noite, o sonho ia para Jesus, aparecia, brincava com ela e essa paz, essa tranquilidade que Miriam sentia, faziam com que ela tivesse a força, a coragem para no dia seguinte manter a sua prova resignadamente, porque era isso que se pretendia, que vencesse estas últimas atribulações para que o seu espírito se libertasse. É o que nos acontece a nós. Todos os dias, não é? Durante a noite, os nossos benfeitores vêm ter connosco, intuem-nos, obviamente que não podem tomar atitudes por nós, não é? Somos nós que temos que tomar essas atitudes, mas eles instruem-nos e dizem-nos o melhor caminho. E depois cabe a cada um de nós, através do seu livre-arbítrio, seguir ou não os seus conselhos. E aqui fica a história. Espero que tenham gostado. Agradecemos-te, querido Mestre, estas leituras que nos dão a conhecer melhor os teus caminhos percorridos durante os teus breves dias aqui na Terra e tão cheios de ensinos, tão cheios de orientações para os nossos espíritos. Momentos tão belos que se devem ter passado naquele momento, como provavelmente nós também estivemos, mas ainda sem o discernimento de quem era o Mestre e da grandeza do Espírito que ali se apresentou com o objetivo de nos levar amorosamente para o bem, para o equilíbrio dos nossos sentimentos, o equilíbrio das nossas mentes, para a nossa purificação e assim, tal como a jovem foi limpa e maquilhada e vestida pelas escravas, nos pudéssemos apresentar limpos de sentimentos vis, de mentes transformadas, de corações abertos perante o Pai. Obrigada pela oportunidade que nos deste, Senhor, neste belo domingo, de ouvirmos, de sentirmos a tua voz, o teu olhar, as tuas doces vibrações. Pedimos-te agora de regresso aos nossos lares, que abençoes as nossas casas, os nossos familiares, os nossos amigos e também os inimigos e todos aqueles com quem lidamos.
no dia a dia. Que esses, através do nosso exemplo, possam ir despertando as suas consciências, fazendo de nós trabalhadores na seara do Senhor. Gratos vos estamos por tudo. Muito obrigada e que sempre nos acompanhes.